Olá pessoal, meu nome é Alberto Barros. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como realizar o redirecionamento das portas do roteador da marca Linksys. Então, se você tiver com problema de NAT restrita ou NAT moderada, eu vou estar mostrando como resolver esse problema. A primeira coisa que você precisa ter em mente são quais os números das portas que você vai ter que utilizar na configuração do seu serviço ou do seu aplicativo aí, do seu computador ou do seu videogame. Eu vou fazer um exemplo aqui como configurar as portas da Live para o Xbox 360. Então eu abro aqui o Google, por exemplo, e vou digitar Xbox Live Port. Eu vou localizar aqui o primeiro artigo. Aqui já tem quais são as portas necessárias para estar configurando o meu roteador para funcionar na rede Xbox Live. Isso para o meu Xbox 360. Então, se você tiver um torrent para o seu computador, ou se tiver um PS3 para uma PSN, a ideia sempre é a mesma. Você vai ter qual o serviço ou aplicativo e as portas que você precisa estar configurando para cada um deles. Tá? Então, de posse desses números aí de cada porta, a gente vai estar acessando o roteador. Tá? Geralmente, o roteador da marca Linksys, eles têm endereço 192.168.0.1 ou 1.1, 0.1 ou 1.1, que é o caso, o meu aqui é 1.1. O usuário senha é admin, se você já não tiver mudado a senha. Dentro do roteador a gente vai acessar aqui a guia aplicações e jogos. Aqui dentro que a gente vai realizar a configuração dessas portas. Na coluna application é apenas uma descrição, ela não vai influenciar na configuração das portas especificamente, tá? Então você pode colocar qualquer coisa aí. Então a primeira porta aqui que a gente tem é a porta 88 com o protocolo UDP. Então em Start e End eu coloco aqui 8888 em protocolo UDP. Em IP Address você precisa colocar um IP que esteja fora da faixa do seu servidor DHCP. Pronto, já complicou. Aí é o seguinte, servidor DHCP. O que é o servidor DHCP? Toda vez que você liga seu equipamento de rede, aí, seu computador, seu notebook, seu videogame, ele conversa com o seu roteador. O seu roteador ele tem um cara chamado servidor DHCP. Esse servidor DHCP, ele que distribui todos os IPs para cada equipamento. Tá? Então, nas informações aqui do servidor DHCP, no meu roteador, eu tenho que o servidor DHCP vai começar a distribuir IP a partir do 100, no máximo até 30 clientes. Então, do número 100 até o número 130, eu tenho reservado endereços automáticos para os equipamentos de rede. Então, para você não ter problema de furar futuramente a sua configuração, ou seja, se você for lá e pegar o próprio IP do seu equipamento que está lá automático e colocar na sua aplicação, pode furar. Por quê? O servidor DHCP ele tem uma informação aqui, ó, falando que quantos dias ele vai permanecer reservado esse endereço para aquele equipamento. Então, no caso, o meu notebook aqui, ele tá com IP, vamos dar uma olhada aqui. O IP dele, o final 103. Então, tá lá dentro daquele range do 100 ao 130. Então, se eu ficar com o Note desligado por um período maior de 7 dias, esse IP 103 ele vai estar sendo liberado e o servidor DHCP pode estar atribuindo para um outro equipamento. É aí que pode furar a sua configuração. Então, o que você faz? Você pega um IP que seja da faixa do endereço 2, porque o 1 é o do próprio roteador, até o endereço 99, ou do 31 até o 254, tá? Que é o último endereço de IP que existe disponível na rede. Então, no caso aqui, eu vou colocar que o endereço do meu Xbox 360 vai utilizar um IP fixo com final 3. Então, eu venho aqui em aplicações, vou escrever aqui de novo, porque eu não salvei. 88, ele usa o DP, então o meu Xbox vai ser o final 3 e eu vou dar um enable aqui para estar ativa essa configuração. Vou repetir para todas essas outras portas aqui a configuração. 3074.
5074. Ela é tanto TCP como UDP, então deixa buff, e o IP é o 3. 53, Xbox 3, o IP, o porta 53, e aqui é TCP UDP também, então é buff. E 3, Enable, a porta 80 é apenas TCP, então Xbox 4, porta 80, 80 aqui de novo, e apenas TCP. 3 e pronto. Vamos dizer que você tem um outro videogame, um PS3, e queira fazer a mesma coisa. Você vai pegar e colocar um IP fixo lá no seu equipamento, com o final 4, por exemplo, e fazer a mesma regra. Ver quais são as portas e colocar elas aqui. Se você tiver uma aplicação torrent, é a mesma coisa. Você tem que vir aqui no seu, na sua placa de rede, tá? Eu venho aqui na minha placa de rede, vou trocar minha configuração do protocolo TCP/IP que está atualmente como automático para usar um IP fixo, por exemplo, 192.168.1.5. A máscara ele já dá automático. O gateway é 192.168.1.1, porque é o meu próprio endereço do roteador. O servidor eu posso colocar o próprio endereço do gateway, que daí o DNS, o próprio roteador resolve qual que é. Feito isso, eu estou com o IP fixo na minha máquina. Então se eu vir aqui de novo e dar um IP config, eu vou ver aqui que o meu IP mudou para o final 5. Então eu posso vir aqui e configurar meu torrent para usar a porta 50.740, ambos os protocolos com o final 5, e vou dar um enable. Feito isso, eu estou garantindo que eu não vou ter nenhum outro equipamento que vá estar furando essa minha configuração. Tá? É só eu ter a atenção de ir lá no meu equipamento e mudar a configuração, que nem eu fiz agora, de automático para manual. E se você tiver alguma dúvida de informações aí da máscara e gateway padrão, você pode colocar o IP config e visualizar quais são as suas informações aí do seu roteador, porque cada roteador pode ter uma configuração diferente do outro, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí na configuração das portas aí, do desencaminhamento das portas. E se tiver alguma dúvida aí, pode estar comentando, que a gente tenta ajudar o máximo que pode. Valeu, um abraço.